só estou dizendo que ela teve sorte. A voz da Chelsea cortou o ar como uma lâmina. Meu garfo congelou no ar, a meio caminho da boca. Ela é só uma mãe solteira que teve a sorte de se casar com Urit. Sem diploma, sem carreira, sem nada de verdade por trás disso. Ela disse isso rindo, enquanto tomava sua mimosa como se fosse soro da verdade. Antes de começar, deixa um comentário e diz pra gente de onde você está assistindo nossos vídeos. E quando terminar de assistir tudo, conta aí nos comentários, o que você faria nessa situação. Seja honesto. A gente lê tudo. Vamos lá. Os outros riram, inclusive meu irmão Brian, que apenas assentiu com a cabeça, tentando acompanhar o tom social da esposa. Fiquei sentada em silêncio na mesa de brunch, enquanto a luz do sol entrava pelas paredes de vidro da cobertura elegante em Manhattan. Chelsea tinha convidado todos os colegas de trabalho do Brian e suas esposas para um brunch íntimo de família, que mais parecia uma vitrine social. Eu não estava usando Chanel, e meu filho pequeno tinha derramado leite na minha manga naquela manhã. Claramente, eu não fazia parte daquele mundo. Você entende o que eu quero dizer, né, Ashley? Chelsea se virou para a ruiva ao lado dela, uma mulher que eu mal conhecia. Tipo, tem uma diferença entre mulheres que constroem alguma coisa e mulheres que só deram sorte. Ashley me lançou um olhar desconfortável. Eu não sei, murmurou. Ela não pertence a esse lugar, Chelsea sussurrou alto bastante para toda a mesa ouvir. Pesquei. De repente, tudo pareceu claro demais, barulhento demais, apertado demais. Meu filho Noah estava com a babá lá embaixo. Eu queria que ele estivesse comigo, mas Chelsea tinha deixado claro que era um brunch só para adultos. Eu devia saber. Me levantei em silêncio. A conversa parou. Não disse uma só palavra. Peguei minha bolsa, tentando respirar. Não era raiva. Ainda não. Era só aquela pressão familiar atrás das costelas. Vergonha. Aquela que aparece quando você é humilhada sem poder responder. Eu já estava quase no elevador quando um carro preto e luxuoso parou em frente à entrada de vidro. Meu marido saiu. 1,90 metros, terno cinza ardósia, óculos de aviador. A presença dele fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo. O silêncio tomou conta. O porteiro praticamente correu para recebê-lo. Ele entrou direto, subiu as escadas ignorando o elevador e abriu as portas do brunch como se o ar dali fosse dele. E era engraçado, ele disse, olhando direto para Chelsea, depois para Brian, que já estava pálido. Eu vim por ela. O silêncio quebrou de vez. Chelsea piscou rápido. Espera, você é. Ele se virou para mim, sorriu como se eu fosse a única pessoa importante naquele lugar, e estendeu a mão. Vamos, amor. Já tive brunches falsos demais por essa semana. Coloquei minha mão na dele, e seus dedos apertaram os meus com proteção. E assim, do nada, a mulher que todo mundo estava zombando se levantou e foi embora com o mesmo homem que elas estavam tentando impressionar nos últimos 10 minutos chamando de o pegador, rindo nervosas, só para perceber, tarde demais, que ele era meu. O que nenhuma delas sabia, ainda, era o que eu estava construindo nos bastidores. Porque eu não me casei apenas com um homem poderoso. Eu estava me tornando um. E aquela guerra, só estava começando. A porta do carro se fechou atrás de mim, deixando a tensão do brunch para trás como o lixo de ontem. Inclinei a cabeça no encosto de couro, em silêncio, tentando desacelerar a respiração. Meu marido olhou para mim, os dedos ainda entrelaçados nos meus, com suavidade. Você está bem? Ele perguntou com a voz baixa, calma. Mas eu vi nos olhos dele aquele brilho sombrio, aquele que só aparecia quando alguém me feria. Assenti devagar. Eu não deveria ter vindo. Você devia, sim, ele respondeu, apertando minha mão com carinho. Eles é que não deveriam ter falado com você daquele jeito. Soltei uma risada seca. Você viu a cara deles. Ele sorriu. Acho que o Brian quase engasgou com o próprio ego. O carro se afastou do meio-fio, cortando as ruas de Manhattan como um tanque silencioso. Mas, por dentro, eu não estava bem. Nem um pouco. Porque não era a primeira vez que me faziam me sentir pequena. Como se eu fosse só um detalhe no show de outra pessoa.
Como se a minha história não tivesse valor. Chelsea sempre me detestou. Desde o casamento. Ela achou que, casando com o Brian, seria a rainha da família. Mas aí eu conheci o Ethan. E o jogo virou. Ela me chamava de a garçonete sortuda. Mas ela não sabia que eu trabalhava em 2 empregos, criando o Noah sozinha. Não sabia da dívida que a minha ex deixou antes de desaparecer. Não sabia das noites sem dormir, das refeições que pulei, das lágrimas silenciosas nos banheiros de restaurante, trancada na cabine. Tudo que ela via era o anel no meu dedo e para ela, isso queria dizer que eu não tinha conquistado nada por mim mesma. Mas o que ninguém ali entendia era que eu não era só a esposa do Ethan. Eu estava construindo. Tijolo por tijolo. 3 anos atrás, quando o Ethan se casou comigo, ele não me deu só conforto. Ele me deu confiança. Me ensinou a ler balanços, entender contratos, prever brechas, montar equipe. Comecei pequeno um investimento discreto em imóveis no Brooklyn. Depois outro em Jersey. Depois criei um fundo para startups locais lideradas por mulheres. No mês passado, fechei meu 5º imóvel, tudo sob o nome da empresa que fundei sentada na mesa da cozinha, Sable Rise Group. Eles não sabiam que eu já tinha um patrimônio de 8 dígitos. Nem que fui convidada para um painel de Private Equity em Washington, D.C. E com certeza não faziam ideia de que eu estava trabalhando com a equipe do Ethan num acordo que vai transformar o mercado de hotéis de luxo em Nova York. E o portfólio do pai da Chelsea? Está bem no meio dessa negociação. Então, não. Eu não ia chorar por causa de mimosas baratas e risadinhas fingidas. Que rissem. Que me chamassem de sortuda. Porque não foi sorte que me trouxe até aqui. Foi dor. Foi garra. Foram noites sem dormir, contas vencidas, gritos abafados no travesseiro para o Noah não ouvir. Foi isso que construiu a mulher que eu sou hoje. E eu ainda estava só começando. Mais tarde, naquela noite, eu estava sentada na varanda com o notebook aberto, finalizando uma proposta de negócios. Ethan apareceu com Noah no colo, já de pijama. Meu filho se aconchegou do meu lado, como sempre fazia. Ethan se abaixou e beijou o topo da minha cabeça. Pensando na Chelsea, ele perguntou. Dei de ombros. Na verdade, não. Ouvi uma coisa hoje, ele disse, sentando-se ao meu lado. A empresa do Brian está com problemas. Grandes investidores estão pulando fora. A SEC está investigando. Fiz uma pausa. Sério? Perguntei, calma demais. Ethan me olhou. Você está pensando o mesmo que eu? Um sorriso lento se formou nos meus lábios. Talvez esteja na hora da Sable Rise arrumar uma cama. Ethan sorriu de volta. Essa é a minha garota. E naquele momento, eu não era mais só a mulher ridicularizada no brunch. Eu era a mulher que estava prestes a fazer uma aquisição. A mulher que ia mostrar a eles, com precisão cirúrgica, o quanto eu era sortuda. 2 dias depois, eu estava sentada em uma sala de conferências em Midtown. Janelas do chão ao teto. Mesa de mármore. Homens de terno que mal ergueram os olhos quando entrei. Típico. Mas isso ia mudar. Senhores, comecei, de pé na cabeceira da mesa. Minha voz. Firme. Clara. Estou aqui para fazer uma oferta. Um deles, grisalho, olhar arrogante, cruzou os braços. E quem exatamente é você? Sorri, tranquila. Sou fundadora e sócia-gerente do Sable Rise Group. Temos adquirido discretamente imóveis comerciais em dificuldades pela região dos 3 estados. E acredito que você conheça bem o portfólio envolvido. Empurrei uma pasta em sua direção. Lá dentro, projeções internas, relatórios de auditoria, análises detalhadas, e uma carta de intenções assinada formalizando a proposta de compra da participação majoritária da Barrow Finn. A empresa do meu irmão. Silêncio. Porque o nome Sable Rise já circulava no mercado há meses. Só que até aquele momento, ninguém tinha ligado a mim. Um dos homens se inclinou na mesa. Espera, você é ela? Inclinei a cabeça de leve. Ela quem? Ele abriu a boca, mas não respondeu.
Porque ele não podia dizer a mãe solteira. Nem a esposa do Ethan Urai. Naquele momento, eu não era sombra de ninguém. Eu era a tempestade. Sei que a Barrow Endifin está sangrando. Sei também que eles vêm escondendo prejuízos nos últimos 3 trimestres. O que estou oferecendo aqui é uma aquisição limpa. Sem escândalos. Saem com a reputação intacta. E seu irmão? Um deles perguntou. Olhei nos olhos dele. Ele devia ter pensado 2 vezes antes de rir de mim. Naquela noite, eu estava sentada nos fundos de um lounge de 10 no Sorro. Luz baixa, laptop aberto, números na tela. Meu filho dormia em casa. Ethan, em um jantar de negócios no centro. Eu precisava de silêncio para pensar. Então, meu celular vibrou. Chelsea. É claro. Ignorei. Deixei cair direto na caixa postal. Vibrou de novo. Mensagem. Você realmente comprou a empresa do Brian? Você tá louca? Não respondi. Ela estava, enfim, entendendo. Mas aquilo não era só sobre negócios. Era sobre cada brunch em que eu engolia a minha dignidade. Sobre a vez que riram de mim por usar botas de brechó. Sobre o momento em que ela disse que o Noah provavelmente cresceria confuso por não ter um pai de verdade. Era sobre tudo isso. E agora, era minha vez. E também teve aquela vez em que ela sorriu quando meu carro quebrou bem em frente ao prédio deles, e simplesmente virou as costas. Nem se ofereceu para ajudar. Nunca foi apenas sobre dinheiro. Era sobre respeito. Sobre reconstruir o que eles tentaram destruir em mim. 3 dias depois, recebi um convite inesperado para um jantar de família na casa do Brian. A mesma cobertura de sempre, as mesmas taças de vinho impecavelmente polidas. Chelsea usava diamantes outra vez, mas, dessa vez, era tudo esforço. Tentativa. Brian puxou minha cadeira. Chelsea elogiou meu casaco. Todos estavam amáveis demais. Mas eu já sabia. A venda tinha sido concluída naquela manhã. Em silêncio. Com precisão. A minha holding agora detinha 62% da Barrow Endifin. E o mais interessante? Meu irmão não era mais o CEO. E eles ainda não sabiam quem o havia substituído. Até o elevador se abrir. Ethan saiu primeiro. Sorridente. Cumprimentou Brian com um leve aceno de cabeça, recuou, e então eu entrei. Sem salto alto. Sem grife. Usava um terno preto elegante, o cabelo preso num coque firme e uma pasta na mão. Chelsea congelou. Brian se levantou de repente. O que está acontecendo? Abri a pasta e entreguei a ele. Este é seu aviso oficial. Com efeito imediato. As mãos dele tremiam levemente. Você tá brincando. Olhei direto nos olhos dele. Não, Brian. Eu não estou. Silêncio. Daquele tipo que parece inflar os pulmões mais do que o peito aguenta. Chelsea sussurrou. Isso é loucura. Ethan riu baixo atrás de mim. Não. Isso é o que acontece quando você subestima quem fica em silêncio. Aproximei-me. Você tentou me quebrar. Repetidas vezes. Mas não percebeu o que eu estava construindo. Parei diante deles. Você me chamou de sortuda. Mas eu não tive sorte. Eu estive observando. Estive aprendendo. E agora, estou liderando tudo aquilo que você achou que eu nunca entenderia. Chelsea abriu a boca, mas nada saiu. E então, do fundo do corredor, a voz de Noah ecoou. Mamãe? Ele correu até mim, com a babá logo atrás. Abaixei, peguei meu filho no colo e o abracei forte. Porque aquele momento, não era só meu. Era por todas. Por cada mulher que foi ridicularizada. Por cada mãe solo chamada de peso morto. Por cada garota quieta que acharam que nunca se levantaria. E o melhor de tudo. Aquilo era só a parte 3. Brian não apareceu no escritório na manhã seguinte. Seu assistente disse que ele não estava se sentindo bem. Mas nós dois sabíamos.
Não era uma gripe. Era um colapso. Sua conta de e-mail? Suspensa. Cartões corporativos? Congelados. A diretoria sênior? Já informada sobre a auditoria interna. Iniciada por mim. Porque quando alguém administra uma empresa como se fosse o próprio caixa eletrônico, cedo ou tarde, alguém aparece para conferir os recibos. E esse alguém, agora, era eu. De volta ao escritório da Sable Rise. Meu escritório. A luz do sol atravessava o vidro, espalhando um brilho suave sobre as pastas de negócios organizadas sobre a mesa. Minha equipe estava crescendo. 11 mulheres, 5 homens todos sobreviventes à sua própria maneira. Eu não contratava com base em diplomas ou conexões de LinkedIn. Eu contratava garra. Contratava caráter. Nunca perguntei de onde vinham, só queria saber para onde queriam ir. Tasha, minha chefe de operações, bateu a porta e entrou. Ele chegou. Levantei-me e ajeitei o blazer. Mande entrar. Brian entrou e já não parecia em nada com o homem que um dia sorriu no meu chá de bebê como se fosse uma obrigação social. Seu terno estava amarrotado, a gravata frouxa e o orgulho, pendurado por um fio. Ele não se sentou. Só me encarou. Você realmente fez isso, murmurou. Você realmente conseguiu. Encontrei o olhar dele. Não, Brian. Eu mereci. Enquanto você desfilava como o príncipe do legado, eu estava trabalhando. Cada hora. Cada contrato. Cada noite. Nada me foi dado. Você perdeu porque nunca soube o valor de conquistar. Ele deu um passo à frente, o rosto tenso. Essa empresa deveria ser minha. Agora é sua. Soltou uma risada amarga. Tudo isso porque você se casou com o Ethan. Balancei a cabeça. Você ainda não entendeu, né? Dei a volta na mesa, parando bem perto dele. Eu não conquistei isso porque me casei com o Ethan. Eu me casei com o Ethan porque já era uma lutadora. Porque eu sabia o que era dor. Porque eu valia a pena. Enquanto você e a Chelsea zombavam de mim, eu estava aprendendo. Observando. Crescendo. Eu não fui salva. Eu construí. Ele desviou o olhar. Vou te dar uma escolha, disse eu, com a voz mais baixa agora. Você pode sair com dignidade. Pedir demissão, aceitar sua indenização e seguir em frente. Ou eu continuo cavando, e, se eu encontrar o que acho que vou encontrar, você vai responder não só ao conselho mas à lei. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois assentiu. Você vai ouvir do meu advogado. Espero que não, respondi, firme. Porque se você tentar arrastar isso, eu paro de ser gentil. Naquela noite, sentei no sofá com Ita e Noah entre nós, comendo pipoca e vendo um filme. Você se arrepende de alguma coisa? Ethan perguntou baixinho, sem tirar os olhos da tela. Pensei por um instante. Às vezes, queria que eles tivessem se orgulhado. Aquela família, não era só uma palavra. Ethan passou o braço em volta dos meus ombros. Isso nunca foi culpa sua. Noah olhou para mim, sonolento. Mamãe, você tá triste? Beijei o cabelo dele. Não, meu amor. Eu tô orgulhosa. E eu estava. Porque mesmo nos momentos mais sombrios da minha história, eu me agarrei ao meu filho, à minha visão e à minha dignidade. Mesmo quando ninguém mais via, eu sabia, estava construindo algo maior. 2 semanas depois, fui convidada para palestrar na Conferência Mulheres na Liderança, em Washington, D.C. Fiquei de pé diante de 1000 pessoas, com as luzes apontadas direto pro meu rosto. E contei a verdade. Contei que já lavei louça às 2 da manhã com um bebê dormindo apoiado no meu quadril. Contei que chorei sozinha nos corredores do supermercado com $6 no bolso. Contei que minha própria família riu de mim. Mas também contei o que aprendi. Coisa que nenhuma Ivy League jamais poderia ensinar. Que o poder não vem do privilégio. Vem da dor. Da resistência. De se recusar a ficar em silêncio quando o mundo tenta te calar. A plateia se levantou e começou a aplaudir antes mesmo de eu terminar.
E em algum lugar naquele auditório, uma mulher de olhos cansados e mãos calejadas apertou seu caderno com um pouco mais de força, pensando: se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Mas o verdadeiro momento veio um mês depois. Eu estava sentada em um café em Midtown quando Chelsea entrou. Sem diamantes. Sem risada falsa. Apenas ela e um jornal dobrado nas mãos. Ela parou na minha mesa e o colocou sobre o tampo. CEO solteira da Ontarne agita o mercado da Costa Leste. Eu não disse uma palavra. Ela puxou uma cadeira, sentou-se à minha frente e sussurrou: eu não sabia quem você era. Encontrei o olhar dela. Eu também não, até precisar ser. E era a verdade. Essa versão de mim nasceu no fogo. E ainda estava crescendo. Mais um mês passou. A cidade continuava girando. Pessoas apressadas, negócios sendo feitos, nomes surgindo e desaparecendo. Mas o meu nome permanecia. Ecoava em salas de reunião. Sussurrado. Respeitado. Às vezes, temido. E mesmo assim, todas as manhãs, eu ainda fazia o café do Noah. Preparava seu lanche. Amarrava seus cadarços com calma. Essa parte de mim nunca mudou. Não importa quantos zeros aparecessem no meu extrato bancário. Numa manhã, estava no portão da escola observando Noah correr para dentro. Ele se virou, sorriu e gritou: te amo, mamãe. Um pai ao meu lado sorriu também. Ele tem a sua força. Assenti. É por isso que eu tenho a minha. Naquela tarde, recebi uma ligação. Você está livre hoje à noite? Perguntou Ethan. Depende, respondi, enquanto conferia meus e-mails. Tenho uma surpresa. Use algo poderoso. Isso me fez rir. Você sempre diz isso. Porque é sempre verdade. Ele me buscou às 7. Terno preto. Colônia suave. A mesma confiança silenciosa que sempre me acalmava até nos dias mais difíceis. Paramos em frente ao Orin, um clube privado conhecido por manter as câmeras desligadas e a tensão no ar. Lá dentro, iluminação baixa. Pessoas seletíssimas. CIOR. Financiadores. Influentes. E alguns rostos familiares, inclusive Chelsea. Ela congelou ao me ver. Porque, desta vez, eu não estava entrando ajeitando uma alça torta ou procurando onde me encaixar. Eu estava sendo conduzida até a mesa principal. Ethan se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eles querem que você fale. Levantei uma sobrancelha, surpresa. Naquela noite, o programa do evento foi alterado ao vivo depois que viram quem estava na lista de convidados. Você abalou o mercado demais para ser ignorada. 20 minutos depois, colocaram um microfone na minha mão. Eu não tinha nada preparado. Só respirei fundo, olhei ao redor da sala com o coração tranquilo e disse: as pessoas já disseram que eu não pertencia. Que eu era só uma garota sem pedigree. Que eu tive sorte. Parei por um momento. E talvez eu tenha tido mesmo, mas não do jeito que pensam. Tive sorte por ter falhado. Por ter caído. Por ter sido forçada a lutar. Porque foi isso que me ensinou a levantar sem precisar da permissão de ninguém. Meus olhos encontraram os de Chelsea direto, firmes. Eles me chamaram de mãe solteira como se fosse uma ofensa. Mas o que eles nunca souberam, o que jamais esperaram, é que um dia eu seria a pessoa assinando os contra-cheques deles. Soltei o microfone. Saí do palco sob uma salva de palmas que sacudiu o salão. Mais tarde naquela noite, em casa, de pijama e rosto limpo, me aninhei ao lado de Ethan. Sabe, murmurei, com a cabeça encostada nele, ainda tem uma parte de mim que dói. Por causa de como eles riram de mim. Do jeito que me olharam. Ele me puxou com carinho. Essa parte sua, disse-lhe baixinho, é justamente a parte que te tornou imparável. Deitei a cabeça sobre seu peito, e naquele instante, eu entendi. Eu não era apenas a mulher que sobreviveu à humilhação. Eu era a mulher que transformou a humilhação em combustível. E da próxima vez que alguém risse de mim? Eu não sairia da sala.
Eu construiria algo ainda maior bem ali, na frente deles.